Olá, olá pessoal de novo. A nossa internet caiu, mas estamos aqui de volta. Estamos aqui de volta. Vamos lá, vamos segunda parte aí do vídeo para quem pegou. Eu não vou deixar registrado esse vídeo hoje. Tá me ouvindo, Carol? Voltou. Tá tudo certo aí? Caiu a nossa internet aqui, mas a gente já voltou aqui. Já voltamos. Que bom que o som tá legal, que bom que o som tá ok. Deu um probleminha técnico aqui, mas a gente já tá de volta, gente. A gente já tá de volta. Então tem pessoas entrando aí, vamos falar um pouquinho desse livro de novo, né? Dar uma pincelada rápida, porque eu não salvei a primeira parte, eu deletei ela porque caiu a internet, mas só fazendo aqui uma análise sobre o que nós conversamos. Então, o que nós conversamos foi o seguinte: esse livro, né, ele tem 8 capítulos, dividido em 3 partes, é um diálogo em forma de poesia do seu marido, o rei, para a sua esposa, a Sulamita. Também uma tipificação aí, ou a gente pode sentir no sentido figurado entre o marido, o Cristo e a igreja, né, o Senhor e Israel, enfim, é um relacionamento. Então, 2 vezes aparece nesse texto, nesse poema, né, Cantares 2, verso 7, diz: Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Ele está orientando a não antecipar e não acordar o rei até que ele resolva acordar. Não ser aquela pessoa intransigente, aquela pessoa que ultrapassa os limites, aquela pessoa que interfere no espaço do outro, deixa naturalmente as coisas acontecerem, né? E sobre esse texto eu quero trazer e filosofar um pouquinho com vocês sobre isso. Muitas vezes a gente quer atropelar, né, o tempo do outro, a gente quer tanta empolgação por estarmos vivendo algo legal, algo bom, algo prazeroso, e de uma certa forma a gente quer impor isso para a vida das pessoas, a gente quer colocar a goela abaixo, né? Essa expressão que se utiliza. E nós não podemos desrespeitar o espaço, o tempo do outro. Ele é muito categórico aqui quando ele vai dizer nesse relacionamento, né? E é um relacionamento que ele fala. Então as pessoas falam para ela assim: olha, não acorde o rei, não desperte o amor do rei até que ele queira, até que ele esteja aberto, até que ele esteja acordado para isso, até que ele se levante. E aí a gente pode trazer esse pensamento para várias áreas da nossa vida. A gente pode trazer isso para vários momentos da nossa vida. Às vezes a gente é muito empolgado, né? Às vezes a gente está vivendo uma coisa maravilhosa e a gente quer compartilhar isso com as outras pessoas. A gente está vivendo algo, é bom para nós, é muito maravilhoso para nós, e a gente quer que as pessoas desfrutem daquilo que a gente está desfrutando. Mas às vezes o bom para mim não é bom para o outro. Às vezes aquilo que é importante para mim não tem a mesma importância que para outra pessoa. E eu preciso aprender a respeitar o tempo, a respeitar o espaço, a respeitar a decisão das pessoas. Vamos trazer isso para um campo de relacionamento, né? Não abra o seu coração
ou não tente, de uma certa forma, forçar a barra, sem primeiro você ter a certeza que do outro lado está aberto, está disponível para isso. Tem pessoas que querem forçar uma amizade, forçar um relacionamento, forçar uma situação que a outra pessoa não está aberta, ela está fechada e ela não está aberta. Então, você pode até tentar um primeiro contato, mas não force a barra. Existe o tempo certo para isso acontecer. E às vezes a gente quer forçar a barra um relacionamento. Uma outra coisa que eu quero trazer também é em relação à nossa fé, né? E eu quero focar mais nisso, em relação à nossa fé. Todos nós, ou a maioria de nós, acreditamos em alguma coisa. Acreditamos em Deus, acreditamos numa religião, temos uma religião. Até mesmo aqueles que dizem que não creem em Deus e não têm religião nenhuma, na verdade elas criaram a sua própria religião, que é o ateísmo, e precisam ser respeitadas, mesmo você não concordando, mas elas precisam ser respeitadas. Então nós que vivemos algo dentro da nossa fé, é importante porque para nós tem sido bênção, maravilhoso, a gente tem sentido a presença de Deus, é glorioso, as experiências são maravilhosas, né? Quem aqui já não teve experiências maravilhosas com Deus, já experimentaram da bondade de Deus, do amor de Deus, de testemunhos, como é gostoso. E às vezes a gente quer compartilhar isso, né, para as outras pessoas, querem que as pessoas vivam isso a todo custo. Mas nós precisamos aprender a respeitar e não impor a nossa fé para a vida das pessoas a goela abaixo. A gente precisa saber o espaço de cada um, né? Demonstrar com alegria, na verdade, ser uma pessoa contagiante, né? As pessoas vão olhar para nós e o mundo não lê Bíblia, o mundo não vai ler a Bíblia, o mundo lê pessoas. Então, por isso que Paulo, lá em Corinto, ele fala, né, que nós somos a carta viva. Então, as pessoas não vão ler Bíblia, elas não querem ler Bíblia, elas estão lendo as pessoas. Então, existe a maneira pela qual nós nos comportamos, nos expressamos, a maneira como a gente age. Então, a gente precisa urgentemente aperfeiçoar cada dia, cada parte do nosso ser, para que as pessoas possam fazer uma leitura interessante. Até mesmo as nossas falhas, os nossos defeitos, porque todos nós temos falhas e defeitos, mas as pessoas possam ler no sentido de, apesar dessa pessoa ter grandes falhas, é uma grande pessoa, é uma pessoa maravilhosa. Então é importante nós resgatarmos isso ou transparecermos isso para as outras pessoas. Ninguém quer mostrar que não tem falha, não tem defeito. Isso é um dos problemas gigantescos dentro da religião, né? Porque o mundo fez uma leitura dizendo que nós, cristãos ou evangélicos, não temos imperfeições, né? Por quê? Porque foi pregado muito sobre isso, que nós somos perfeitos, que nós somos os melhores. Não é assim. Todos nós vivemos dentro de um corpo corrupto, uma casa terrestre que vai se desfazer e vai ser trocada no final, né? Quando ser trocado a corruptibilidade pela incorruptibilidade, então você vê que você e todo o resto do mundo mora dentro de uma casa corrupta, terrestre, passageira, e que busca por uma casa perfeita. E nós não temos essa casa perfeita ainda, mas pela fé nós acreditamos que um dia vamos ter e será trocada. Então nós precisamos aprender a mostrar para as pessoas que também temos falhas e defeitos, porém a graça de Deus, o amor de Deus vai nos abraçar e a gente vai conseguir se aperfeiçoar dia após dia. Agora, uma coisa importante, não tente forçar a barra, não tente despertar algo no coração de pessoas se ela não deu permissão para você, se ela não autorizou você, se ela não abriu esse espaço para você. Tem pessoas que querem a todo custo impor uma coisa, impor uma fé, impor um relacionamento, impor algum pensamento, se o outro não está disponível, o outro não está ainda acordado para aquilo, despertado para aquilo. Você vai só causar problemas, você não vai causar coisas boas na vida dessa pessoa, não vai trazer. Aquilo que é para ser bom acaba sendo ruim, acaba mudando a circunstância.
Então, eu e você precisamos aprender a respeitar as pessoas, o espaço das pessoas, ser pessoas agradáveis, pessoas amáveis. E quando a pessoa der a abertura, isso significa que ela despertou. Ela despertou. E quando ela despertar, então ela ter essa disponibilidade de conversar com você, você vai lá, conversa com ela e fala desse amor, fala dessa experiência, fala dessa magnitude. Agora, não tente forçar uma barra com pessoas que não estão abertas para isso. Isso vai só prejudicar. Tem um texto também que Salomão ele retrata, um versículo, ele diz o seguinte: aquele que ganha alma, sábio é. Né? O que ganha almas, sábio é. Quando se fala o que ganha alma, sábio é, não é no sentido de você ir lá evangelizar a pessoa e ganhar a pessoa para Jesus. Esse texto está fora do contexto, né? Esse versículo está fora do contexto de muita gente achando que precisamos ganhar almas porque a gente vai se tornar sábio. Está errado. O que ele está dizendo é o seguinte: quando você ganha o coração de uma pessoa, quando você ganha uma alma, quando você ganha a credibilidade, o respeito de uma pessoa, você é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa sábia. Então, nós precisamos ter sabedoria. E se você não tem essa sabedoria, o Senhor dá o caminho para nós. A sabedoria vem do alto. E a Bíblia fala, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Então, é imprescindível você ser uma pessoa sábia. Ganhar o coração da outra pessoa, cair na graça, né, da outra pessoa. Eu vejo muitas pessoas falar, não estou aqui para poder agradar homens, agradar a Deus. Isso não é uma maneira legal de relacionamento. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante dos homens e diante de Deus. Então nós precisamos também ser agraciados, cair no favor das pessoas. Tá? Vai agradar todo mundo? Não, lógico que não. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa realmente aperfeiçoar coisas na sua vida para se tornar uma pessoa agradável, para se tornar uma pessoa que as pessoas têm vontade de estar perto, de estar junto. Né? Porque senão você se torna uma pessoa muito complicada e ninguém quer, de forma alguma, estar junto ao seu lado, porque você é uma pessoa chata, uma pessoa que não vale a pena estar junto. E vai afastando dos ciclos, as pessoas não querem estar presentes, não querem caminhar junto. Então, se torna uma pessoa realmente insuportável. E a gente não tem que sair dessa questão. Então, quando nós falamos aqui, quando Salomão fala, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis e nem desperteis o meu amor até que queira. Até que queira. Eu gosto muito disso. Não desperte o amor até que queira. A pessoa precisa dar um sinal verde para você avançar. Não seja uma pessoa, a gente chama de bicão, né, de festa, ou aquela pessoa que entra, um entrão. Se você não foi convidado para estar em determinados assuntos, reuniões ou convivências, não atropele, até que queira. Então, nós precisamos ser educados, respeitosos, saber respeitar o tempo e o espaço do outro. Isso é um segredo para nós, de vivermos bem em sociedade. O maior desafio do ser humano, além de entender a sua identidade, é saber viver, expressar a sua identidade sem ferir a identidade do outro. Respeitar esse espaço, respeitar o espaço da outra pessoa. Esse é o maior desafio, de você viver em harmonia, mesmo diante de tantos contrastes que existem. Então nós precisamos aprender a conviver, né, a ser sociáveis, a ser uma pessoa agradável. É lógico que tem pessoas que não vão gostar da gente, isso é normal, isso faz parte, porque são pensamentos e ideias diferentes, mas se você não consegue caminhar junto, vive em paz com ela. Segue a paz com todos. A Bíblia fala, segue a paz com todos. Então, mesmo que você não viva, mesmo que você não tenha comunhão, pelo menos vivam em paz. Né? Cada um com o seu foguetinho lá, a sua bombinha no seu quintal e sem jogar bomba um no outro. Isso é mais do que respeitoso e importante.
Então, o que eu queria deixar aqui para vocês é que esse poema, essa poesia, esse livro, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, não desperte o rei até que ele, por si só, se levante e esteja aberto para abrir um diálogo, abrir a conversa com você. É muito importante você entender isso. Não tente forçar a barra da sua fé com outras pessoas, sem que primeiro você perceba que ela está disponível, disposta a te ouvir. Se ela deu abertura, então você pode falar. Mas se ela realmente colocou ali um portão, uma porta e não quer falar, se você insistir, você só vai piorar a situação. Então não faça isso, seja respeitoso e ore pela vida dela. Você pode ter certeza que a oração ela tem poder e ela pode quebrar, limpar os ouvidos, pode despertar esse sono na vida dela, para que ela possa se abrir e então você ali semear aquilo que é bom para você. Nem sempre aquilo que está sendo bom para você é bom para o outro. Nem sempre aquilo que é importante para você tem a mesma importância para o outro. Então nós precisamos aprender a andar em sociedade, a respeitar o espaço um do outro, e isso vai fazer muito bem para a vida da pessoa, para a sua vida e para a vida de todo mundo. Então, cada um na sua, né? Cada um vivendo e se aperfeiçoando. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a minha parte, a parte que mais é complicada em mim, e ir aperfeiçoando cada dia. Deixar o fruto do Espírito aperfeiçoar a minha vida, o Espírito Santo aperfeiçoar a minha vida, e isso é muito digno da parte de Deus. Então não acorde as outras pessoas, não desperte as outras pessoas, deixa elas por si só se despertarem, abrir, dar abertura, para então você poder compartilhar, conversar. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto é um texto que a gente pode levar ele para vários campos da nossa vida, né? Então, a pessoa deu sinal verde, legal, então nós vamos avançar. Não, a pessoa está com sinal vermelho, então nós vamos respeitar, vamos seguir a paz. Não podemos forçar a barra, não podemos ultrapassar os limites. Cada um tem o seu limite, cada um tem o seu espaço, e às vezes a pessoa quer empurrar a goela abaixo um pensamento, uma filosofia, uma doutrina, uma regra de fé, que a outra pessoa não tá disposta a compartilhar. Mas eu quero salvar ela. Mas antes da pessoa querer salvar outra pessoa, a gente precisa saber se ela quer ser salva. Tem pessoa que não quer ser salva. Então deixa ela no cantinho dela, só ore por ela, no tempo certo, no tempo oportuno. Quem sabe Deus aí, e ela tendo o Espírito de Deus, Deus tocando no coração dela. Jesus uma vez ele falou assim, eu não posso, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Ninguém pode chegar até mim se o Pai não mandar. Então, deixa o Pai cuidar disso, e na hora que ela te der o sinal, vai lá, ministra, não seja uma pessoa chata, uma pessoa desrespeitosa, fale o necessário, e aí você vai perceber que você vai ganhar essa alma, e essa alma no sentido de credibilidade, de crédito, vai querer ouvir você, então você tem uma terra fértil ali para poder semear a palavra ou outras coisas que você quer falar. Tá bom? Então eu queria deixar esse texto aqui com você, esse pensamento, um pensamento muito pequeno. Eu não vou deixar gravada essa live, não vou deixar gravada, mas você que pegou aí desde o começo, só fazendo um resumo, é um poema de um relacionamento, né, entre o rei e a sulamita, simbolicamente e também figurativamente, né, da igreja com Cristo, e isso é muito importante porque fala de um convívio, um relacionamento. Eu falei aqui no início e vou reforçar. Antigamente se lia esse livro nas festas de Páscoa no Israel Antigo. Esse livro está dividido em 3 partes, fala do namoro, né, ali da juventude, experiência da juventude de Salomão, do capítulo 1 até do capítulo 3, verso 5, que é a parte do namoro. Depois fala da parte do casamento, capítulo 3, versículo 6 até capítulo 5, versículo 1. E depois a maturação do casamento, a partir do capítulo 5, versículo 2 até capítulo 8, versículo 14. Então ela divide
em 3 partes esse livro, esse poema. Na verdade, é um diálogo em forma de poesia, mas fala de um relacionamento entre 2 pessoas. E você pode trazer isso e aperfeiçoar o seu convívio, o seu relacionamento com as pessoas, seja dentro de casa, seja fora de casa. Não ultrapasse os limites, respeite o tempo da pessoa, deixa ela por si só se manifestar o interesse, então você pode avançar o sinal e dialogar com ela, e com certeza vai ser uma convivência muito bacana. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês aí, que vocês tenham um dia maravilhoso e que Deus os abençoe no nome de Jesus.